Olá, eu sou o professor Márcio Simão, professor do curso de Teologia da Unigran Rio. Eu quero dar as boas-vindas a você a esse pequeno curso no qual nós vamos refletir um pouco sobre a relação que há entre Bíblia, entre hermenêutica, que é a interpretação, e a nossa vivência da fé e a pregação do texto bíblico. Então, seja muito bem-vindo. Então, gente, o tema desse curso é exegese bíblica, hermenêutica e pregação. E a gente vai pensar um pouco nessa relação que existe entre Bíblia e a nossa vida, né? Na nossa vivência da fé. Às vezes esses temas são muito separados na nossa prática pastoral, na vida da igreja, como se fossem universos diferentes. Mas a Bíblia tem tudo a ver com a vida mesmo, a vida cotidiana que a gente vive. Então, a ideia desse curso é fazer essa relação. E nós vamos seguir o seguinte percurso nessa tentativa de refletir sobre esses temas. Nós vamos apresentar aqui 4 olhares. O primeiro, um olhar à nossa Bíblia, como ela é formada. O segundo olhar, a nossa hermenêutica, que é a nossa prática de interpretação. Um terceiro olhar, ao nosso tempo, né, o momento que vivemos. E um quarto olhar é a nossa vida e a nossa prática pastoral a partir disso tudo. Então, para começar, olhando a Bíblia. O Carlos Mestres, que é um importante teólogo brasileiro, ele diz que Deus escreveu 2 livros. O primeiro é a vida e o segundo é a Bíblia. Porque, de fato, Bíblia e vida são relacionadas de forma muito profunda, muito íntima. E nesse sentido, o intérprete da Bíblia, que somos nós, ele deve conhecer 2 línguas e 2 mundos. Ele deve conhecer o mundo do texto bíblico e também o mundo das pessoas, do cotidiano da vida. A nossa dificuldade, muitas vezes, é fazer esses mundos relacionarem. O texto bíblico é um mundo cultural muito diferente do nosso, escrito numa língua diferente, com costumes e culturas diferentes. E o nosso mundo atual tem os seus próprios desafios. A nossa proposta, então, enquanto intérpretes da Bíblia, é fazer com que esses mundos possam conversar entre si. A Bíblia, e aí o próprio texto bíblico fala isso acerca de si mesmo, a Bíblia é uma luz para o caminho, ou seja, ela ilumina o chão da caminhada. Portanto, é preciso perceber qual é o chão que a gente está. E a Bíblia também, a gente precisa levar isso muito a sério, ela tem um condicionamento histórico-cultural, ou seja, a Bíblia não caiu do céu pronta. Ela é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus em linguagem humana, ou seja, é encarnada numa cultura específica. A partir disso, nós podemos pensar um pouco na nossa hermenêutica, no jeito que nós interpretamos primeiro a vida, porque nós somos intérpretes da vida em primeiro lugar. E aí é importante pensar que nós interpretamos a vida dos outros e a nossa própria a partir do chão em que estamos e dos óculos que usamos. Leonardo Boff afirma que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu acho que uma figura que ilustra isso muito bem é essa imagem, né? Os 2 estão certos na perspectiva que cada um está usando como ponto de partida. A gente precisa levar isso também a sério ao refletirmos sobre a hermenêutica. Mas nós também somos intérpretes da Bíblia, ou seja, a nossa hermenêutica do texto bíblico, ela precisa conduzir a aplicação do texto na vida, isto é, a adaptação do texto à realidade presente do leitor. Porque a própria fé cristã, a fé em Jesus, ela exige essa aplicação. Ela exige uma atenção às necessidades dos ouvintes. E nesse processo todo, 2 extremos têm que ser evitados. Primeiro, é o extremo de não conseguir contextualizar a mensagem. Ou seja, nós transformamos a Bíblia numa linguagem do gueto, numa linguagem que a gente chama de evangeliquez, né? A linguagem que só é compreensível dentro do universo evangélico, universo cristão. E, por outro lado, nós corremos também o risco de deturpar a mensagem ao contextualizá-la. Então, são os 2 extremos que têm que ser evitados, porque o nosso objetivo é ter fidelidade à mensagem do texto bíblico e sensibilidade às necessidades do mundo moderno. John Stott, que é um teólogo anglicano, ele dizia sempre que nós precisamos ouvir 2 vezes. Ouvir o mundo, as questões do mundo, e ouvir a Deus, que fornece respostas a essas questões. E eu queria trazer aqui 4 exemplos de atualização da mensagem. Primeiro texto, depois você lê João 13, um texto muito conhecido, no qual Jesus, logo antes de ir para a cruz, na ceia com os discípulos, ele pega uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. O que a gente faz com esse texto hoje? Vamos literalmente lavar os pés uns dos outros? O que isso significa na época de Jesus? Pois bem,
Na época de Jesus, as ruas eram muito cheias de poeira, e aí quando você ia visitar a casa de alguém, havia um escravo que era responsável por lavar os seus pés, para que você entrasse na casa. Então o que Jesus está mostrando com isso é que se eu quero servir ao meu próximo, nenhum trabalho de um escravo eu vou evitar. No sentido de que estar aos pés do meu próximo é servi-lo. E aí Jesus fala, vocês me chamam Senhor e Deus e fazem bem porque eu sou. Mas do jeito que eu fiz com vocês, façam aos outros. O segundo texto, Lucas capítulo 8, de 1 a 3. Esse texto apresenta mulheres que estão seguindo a Jesus. E nós lemos esse texto hoje com uma certa facilidade, mas na época, ter mulheres ao lado de Jesus, ou seja, mulheres acompanhando um rabi, um mestre, isso era absurdo. Nenhum rabi que levasse em consideração a opinião dos outros e a sua reputação iria estar ao lado de mulheres. Porque o Império Romano, na época que Jesus vive, é um império que é muito devedor da filosofia grega. E na filosofia grega, você tem filósofos que dizem, por exemplo, coisas assim: quando a natureza falha, ela produz mulheres. Então essa percepção da mulher como um ser a menos, um ser rebaixado, estava presente na época de Jesus. Mas Jesus quebra essas ideias e aceita junto consigo mulheres e as considera como discípulos. Um terceiro exemplo. Lucas 15, de 1 a 2, diz que Jesus é amigo do pecador. E aí os fariseus estão reclamando com Jesus, dizendo, Jesus é comilão, beberrão e amigo de pecadores e publicanos. Ele se senta junto com pecadores. Sentar-se junto na época de Jesus significava uma honra, que quer dizer oferta de paz, confiança, fraternidade e perdão. É muito mais do que partilhar uma refeição, é partilhar a vida. Jesus está do lado dessas pessoas que a religião não quer. E um último exemplo, Mateus 5, 23. Diz lá o texto, Jesus falando, que quando a pessoa fosse ofertar no templo, se ela lembrasse que havia algo de errado entre ela e alguém, ela deveria, antes de ofertar, se reconciliar primeiro com aquele irmão, com aquele próximo, para depois voltar ao templo. Pois bem, na época de Jesus, o templo e a lei representavam a grandeza máxima da religião de Israel. O que Jesus faz é inverter as prioridades. Para ele é mais importante relacionamentos interpessoais do que estar no templo. O resumo disso tudo, para a gente entender bem como funciona a hermenêutica bíblica, é pensar o seguinte: a Bíblia precisa ser lida a partir de Cristo. Não basta ler a Escritura a ponto de se saber de cor os textos, porque se esse texto não estiver sendo lido à luz de Cristo, então há uma chance real de se estar usando a Bíblia como arma contra o outro, como argamassa para a construção de muros que separam pessoas e as afastam do Evangelho. Ou seja, o verbo encarnado é critério para o verbo escrito. Nós lemos a Bíblia a partir de Jesus. E é o que Jesus faz, inclusive com a escritura judaica. Ele diz, ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele apresenta uma nova interpretação que valoriza a vida, que valoriza as pessoas e que cuida das pessoas. Bom, isso tudo que nós estamos falando, nós vivenciamos no nosso tempo. E como é que é o nosso tempo? Nosso tempo é um tempo muito plural. Há escolhas para tudo, inclusive aplicá-las à religião. Você tem um mercado religioso muito intenso. E essa pluralização, ela gera uma multiplicidade de espiritualidades muito grande. E também é um tempo de privatização, ou seja, é a ideia de que a vida é minha e os outros não têm nada a ver com isso. Então, tudo isso gera um individualismo muito grande. E aí essa próxima figura ilustra isso, né? A pergunta do repórter: você acha que o individualismo é uma tendência crescente? E ele não se dá conta que o entrevistado está encharcado com a chuva. Pois bem, nesse tempo de abundância de espiritualidades, nós precisamos de um critério para julgarmos as nossas hermenêuticas, julgarmos os nossos jeitos de fazer missão, julgar a nossa pastoral. E o texto base para isso, e eu vou destacar desse texto apenas um versículo, é o texto de João 20, 19 a 23. Os discípulos de Jesus estão
trancados em casa, com medo, porque Jesus tinha acabado de ser crucificado. Jesus aparece no meio deles e diz: a paz vos dou. E aí ele diz esta frase: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, esse texto apresenta um critério de julgamento das teologias, das espiritualidades que nos cercam. E esse critério é cristológico, ou seja, Jesus é o modelo para isso. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o critério para julgarmos aquilo que está ao nosso redor. E a partir disso, então, nós podemos pensar numa vida e prática pastoral. E quando eu falo pastoral, eu não estou me limitando aos pastores e pastoras, eu estou pensando na prática da vida da igreja junto à sociedade. Porque Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, a missão, a nossa missão, ela precisa ser feita a partir da encarnação de Jesus. Deus é o verbo, né, se faz carne em Jesus, Jesus é o verbo que se faz carne. Então, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus constituem o centro da missão cristã. Nós precisamos aprender a ler a vida e a Bíblia com os olhos de Jesus. E eu termino com esse texto de Paulo na carta de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Nós não podemos ser imitadores de Deus, porque Deus ninguém viu, como diz o Evangelho de João. Ninguém jamais viu a Deus. Mas nós vemos Jesus. Deus é Jesus. Então, quando nós encarnamos na nossa vida a vida de Jesus, nós nos tornamos imitadores de Deus. E aí a nossa prática de missão, ela constitui uma grande bênção para as pessoas. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo e usado o tempo para refletir um pouco sobre essas questões. E eu quero incentivá-lo a continuar estudando e aprofundando mais esses termos, e espero você no próximo curso.